A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, ela já aprovou em setembro ainda uma proposta de emenda à Constituição apresentada pelo deputado federal Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio, ele que é ex-prefeito do Rio a propósito, que prevê a isenção de impostos de templos religiosos, não apenas para o que ele já tem, na verdade, mas também para a aquisição de bens e serviços necessários à formação de patrimônio, à geração de renda e à prestação de serviços. É um tema polêmico e a gente conversa agora com o deputado federal Marcelo Crivella. Deputado, bom dia. Bom dia, Josélio, bom dia, Juliana, e bom dia também ao intrépido Luciano Cesário. Bom dia, deputado. Ô, deputado, quando o senhor propõe essa isenção, esse benefício tributário para templos religiosos, né, considerando que já há, né, isenção com relação, por exemplo, a IPTU, né, eu pergunto ao senhor, o que é que sustenta o seu argumento no sentido de ampliar esse benefício para os templos e como é que o contribuinte, por exemplo, que não é ligado à religião, como é que ele lê isso, como é que o senhor defende a sua tese? Josélio, muito obrigado pela oportunidade de participar de um programa tão importante aí no Ceará. Deixa eu te falar, as constituições brasileiras, desde 1946, já preconizam a imunidade dos templos religiosos. Agora, vamos pensar aqui sobre a estrutura tributária do nosso país. O governo arrecada sobre a renda, o governo arrecada sobre o consumo de bens e serviços, sobre o patrimônio. Quem tem imóvel paga IPTU, quem tem veículo paga IPVA. Se a Constituição diz que há imunidade dos templos religiosos, pelo princípio da liberdade religiosa, veja, há na Constituição talvez o capítulo mais importante, que são as garantias fundamentais, os direitos fundamentais de cada cidadão brasileiro. Por exemplo, o direito à informação. Por isso, nós não cobramos impostos de rádios, jornais, televisão, porque todo brasileiro precisa ter informação. Também, vamos dizer assim, na mesma simetria, o brasileiro precisa e pode, deve ter uma fé, uma religião. Então, não se cobra impostos das igrejas. Mas, se você olhar na prática, ela só contempla a renda. Em 2015, a imunidade só contempla a renda. Quando eu era senador, eu apresentei um projeto, 7 anos depois, foi promulgado, que estendeu a imunidade sobre o patrimônio para templos próprios e alugados. Templos e alugados. Então, hoje, mesmo as igrejas alugadas, e aí pode ser católico, espírita, evangélico, pode ser uma sinagoga muçulmana, uma mesquita muçulmana e uma sinagoga hebraica, judaica, ninguém paga mais, mesmo que o templo seja alugado. E aí, com essa PEC agora, é que nós vamos finalmente chegar ao consumo de bens e serviços. Agora, como é que se sustenta esse argumento? Pelas garantias fundamentais, quer dizer, o governo ele não pode arrecadar sobre as igrejas quando quem sustenta as igrejas são os seus fiéis. E esses fiéis já pagam imposto sobre a renda, o consumo de bens e serviços e também sobre o patrimônio. De tal maneira que quando eles doam para a igreja, e é um direito fundamental, ali o governo não deve arrecadar. Eu não sei se eu fui claro, José. Sim, o senhor está dizendo o seguinte, olha, o seu projeto de emenda constitucional, ele estende esse benefício partindo do argumento original de que essa imunidade, ela pode sim ser mais ampla, né, como o senhor diz. Aí eu pergunto, quando essa imunidade, ela hoje vale apenas para o patrimônio, agora o senhor estende a aquisição de bens e serviços necessários à formação desse patrimônio, o que é que o senhor diria para o contribuinte com relação às brechas que essa emenda deixa para que haja uma distorção da sua proposta original? Olha, é muito importante essa pergunta que você faz, Josélio. E veja o seguinte, nós estamos falando que quando a igreja for construir, reformar ou restaurar, lembra que nós temos templos católicos com mais de 300, 400 anos que precisam de restauração. E isso faz parte da cultura do nosso povo. Alguns deles, inclusive, com risco de desabamento sobre a cabeça das pessoas. Alguns já caíram, graças a Deus, não tinha ninguém embaixo. Foi à noite. Pois bem,
Quando a pessoa for comprar areia, cimento, pedra, e a nota fiscal tiver em nome da igreja, ela vai pagar o cimento, vai pagar a porta, a pedra, o piso, o que for, mas não vai pagar o imposto de circulação de mercadoria. Quando ela for contratar o pedreiro, o carpinteiro, o servente, eletricista, bombeiro, engenheiro, o que for, ela vai pagar o serviço, não vai pagar o ISS. Isso é, vamos dizer assim, garantido de que, pronto, a nota fiscal saiu em nome da igreja, o dinheiro saiu da contribuição dos fiéis da igreja e foi usado para eles próprios. A igreja ela não fecha a porta, ela não tem roleta, ela não obriga o sujeito a ser da religião. Entra todo mundo, é um bem público. É por isso, por exemplo, que candidatos, quando vão para a eleição, não podem pedir voto em uma igreja. Por quê? Porque é um espaço público, é considerado como o Ministério da Saúde, como um quartel, como uma universidade pública. Então, ali, também como num quartel, o coronel, quando vai fazer a obra, ele não paga imposto. Quando ele compra um automóvel para o Exército, para a Marinha, para a Aeronáutica, ele também não paga imposto, pela semelhança também à igreja. Depois, quando ela vai fazer o culto, quer dizer, o microfone, a caixa de som, tudo que envolve o ensino da palavra, ou o louvor a Deus, ou casamento, celebrar um casamento, ou velar um corpo, ou batizar uma criança. E, finalmente, na parte mais importante, é na prestação de serviço, quando a igreja for fazer a creche, o asilo, o orfanato, o convento, a escola. Olha, se você me permite, Jocélio, eu fui prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Lá nós temos dezenas de milhares de jovens que hoje estão com fuzil na mão, com metralhadora e com granada. Eu digo a você, garanto a você, se esses jovens tivessem tido a oportunidade de aprender os princípios de 0 a 6 anos, os princípios da fé, de que existe Deus, existe céu, mas também existe inferno, existe diabo, existe um fogo que não apaga, essas crianças não teriam caído, na sua idade agora da adolescência, nas armadilhas traiçoeiras e venenosas do tráfico e da violência. Eu garanto a você, Jocélio, o ensino religioso, e aí, que nós vamos fazer agora, estendendo a imunidade para que ela seja o que a Constituição prevê, sobre a renda, sobre o patrimônio, sobre o consumo de bens e serviços, as igrejas poderão voltar a ter as suas creches, as suas escolas, e aqueles que desejarem poderem ter esse abrigo gratuito, que a igreja não cobra nada. Aí sim, eu garanto a você que nós teremos dado o passo para a solução do problema. Hoje, resolver o problema, nós já tentamos de tudo, não conseguimos, mas podemos dar um passo na solução do problema, que é cuidar das nossas crianças, para que no futuro elas não sejam presas aí da violência e do tráfico. Deputado, pegando o exemplo que o senhor deu agora, vamos imaginar aqui um pastor ou um padre, eu imagino aí, pergunto ao senhor, se a Igreja Católica faz parte desse grupo organizado de defesa desse interesse das igrejas nessa extensão da imunidade tributária. Se um padre ou um pastor compram um veículo, um automóvel, seja qual for, um bem, enfim, por exemplo, sobre a assinatura da igreja, né? Aquele bem, o carro não é meu, o carro é da igreja. Isso é possível dentro dessa imunidade que o senhor propõe, não? Exatamente, desde que esse carro seja para o serviço da igreja. Entendi. Ou seja, a atividade do culto, ou uma creche, um orfanato, um asilo. Ficou claro, então. Tá. E qual é a participação da Igreja Católica nisso? O senhor tem articulado junto com os interesses da Igreja Católica também, por exemplo, ou é um movimento das evangélicas? Não, de todos nós. Olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Nós tivemos 42 deputados federais que foram coautores comigo. A grande maioria são católicos. Tivemos 336 deputados que deram apoio para que ela começasse a tramitar. Precisavam de 171, que é um terço da casa. Então, a grande maioria são católicos. Estive também na CNBB, conversando com todos. O que nós queremos, o que nós acreditamos, católicos e evangélicos, é fortalecer a igreja. Aliás, quando nós começamos o meu partido, o Republicanos, na época era PRB, tinham 2 políticos com mandato. Era eu, estava no Senado, e o Zé Alencar Gomes da Silva, vice-presidente do Lula na ocasião. Ele católico, eu evangélico. E a gente sonhava de fortalecer as igrejas. Como fortalecer as igrejas? Tirando os impostos.
que já tem previsão na Constituição, mas que não ocorria na prática. Por isso, detalhamos na Emenda Constitucional 116, que foi aprovada ano passado, e agora na PEC 5 de 2023. A gente acreditava e acredita que igreja forte é família forte, é Brasil forte, igreja forte é tráfico fraco, é crime fraco, mas é preciso que as igrejas... Tem uma pergunta que você pode me fazer, José. Ô, Zé Crivella, veja, as igrejas católicas evangélicas nunca cresceram tanto quanto na década passada, nas últimas décadas do século passado. E por que a criminalidade cresceu tanto também? Não era para ter diminuído? Os evangélicos são agora 70 milhões, os católicos 120 milhões. Por que a violência nas grandes capitais do Brasil nós perdemos o controle? Exatamente por isso, sabe, Josélio? Se você ouvir o programa dos pastores e dos padres, o que eles falam no rádio, na televisão, é praticamente a mesma coisa. Eles convidam as pessoas assim, olha, você que está desempregado, você que tem uma doença incurável, você que está pensando em se suicidar, você que caiu na armadilha do vício, acredite em Deus, venha no culto, venha na missa, nós vamos unir forças, nós vamos te salvar, nós vamos ajudar. E as crianças? As crianças, eu digo a você, na época em que a mãe e o pai saíram para trabalhar, nas grandes cidades brasileiras, as crianças iam para a escola e depois ficaram na rua. As igrejas perderam, eu diria ao senhor, esse caráter de vacinar as crianças contra a violência, contra a criminalidade, e se fizessem isso dos 0 aos 6 anos, eu tenho essa experiência, porque eu fui para a Bahia, eu morei lá 2 anos em Irecê, na época eu cantava pelo Brasil inteiro e eu consegui em torno de 70 milhões de reais com direitos autorais e venda de CDs, comprei 500 hectares na Bahia e fiz a Fazenda Nova Canaã. Lá eu tenho 700 crianças há 20 anos e fizemos também um CT de treinamento. Olha, crianças que vinham dos municípios ao redor, que vinham dos povoados ao redor, que nunca tinham tomado um banho de chuveiro, que nunca tinham usado um sapato, que nunca tinham tomado um Nescau. Hoje, eu tenho jogadores no Cruzeiro, no Internacional, no Flamengo, muitos já estão na faculdade, há 20 anos aquela escola forma esses jovens. Então, eu tenho essa experiência na prática. Vamos fortalecer as igrejas? Vamos fazer. Cada igreja tem uma creche. Desculpa eu estar falando mais, estou meio entusiasmado. Perdão, Juliana. Imagina, deputado, a gente vê o governo federal fazendo um trabalho atualmente, falando bastante de arrecadação e de equilíbrio fiscal, né? E quando o senhor traz algo desse tipo, qual é o impacto dessa emenda, por exemplo, na arrecadação pública? Já há uma discussão sobre isso? Como é que isso vai ocorrer? Eu estimo que sejam uns 8, 9 bilhões por ano. Agora, nós somos, no Brasil, 170 mil igrejas. Você vai ter que dividir esses 9 bilhões por 170 mil igrejas. Aquelas igrejas que são mais organizadas, que podem, vamos dizer assim, como a minha, a Igreja Universal do Reino de Deus. Nós somos 8 mil igrejas no Brasil, 7 mil alugadas, 1.000 próprias. Mas nós temos um sistema de arrecadação em que parte desses fundos vão para uma conta só. Então, essa economia, claro, que vai poder ser, eu diria, juntada, unida, e eu espero que a gente possa multiplicar a Fazenda Nova Canaã pelo Brasil todo, porque eu já não canto mais, nem faço shows e estou vendendo CD. Desde aquela época eu já sou senador, e depois fui prefeito e agora deputado. Mas é nossa esperança, Juscelio, que as igrejas tenham força para voltarem a ser creches, escolas para as crianças, e essas crianças, eu garanto a vocês, jamais vão cair nas armadilhas da violência e do tráfico. Deputado, falando das questões mais do Rio de Janeiro do senhor, o senhor teve uma gestão como prefeito do Rio. Em setembro agora o senhor tem um novo processo por improbidade administrativa por conta da sua época de prefeito. O pessoal está falando que o senhor usou a máquina pública em 2018 para impulsionar candidaturas, inclusive do seu filho, Marcelo. O que é que o senhor tem a dizer sobre essas diversas ações que há no Rio em relação à sua gestão como prefeito? Que autocrítica o senhor faz da sua gestão como prefeito no Rio e essa herança também do ponto de vista jurídico que o senhor carrega? Juscelio, você sabe que a política do nosso país é um dilúvio de ódios e paixões. Se eu tivesse feito improbidade para eleger meu filho, ele teria sido eleito. Talvez foi o único filho de prefeito de grande capital que perdeu uma eleição.
foi uma reunião que foi feita depois do expediente e haviam lá funcionários da prefeitura que foram, mas era depois do expediente. Ela já terminou no eleitoral, não tive nenhuma punição, por isso que me elegi deputado federal, mas agora, passado 4 anos, um promotor, ele fez novamente essa ação, mas no alcance civil. No criminal não deu nada, no eleitoral não deu nada, e ele agora tenta ressuscitar isso no civil. Vamos dizer assim, é o voluntarismo do nosso Ministério Público, e eu até aplaudo que seja sempre assim. Agora, pois não, pode concluir, deputado. Josélio, querido, eu trabalhei lá no Rio de Janeiro num momento difícil para Chuchu, porque eu herdei as dívidas da Olimpíada e a arrecadação na crise caiu 10 bilhões, 5 que eu tive que pagar com 10, 15 bilhões a menos. Então, eu não tive recursos para publicidade, não tive recursos para o carnaval, eram 70 milhões, e tinha um pedágio na cidade também, que já não fazia mais sentido, e nós, então, conseguimos no Superior Tribunal de Justiça a decisão para suspender o pedágio. Qual é a autocrítica que eu faço? É que, olha, eu garanto a você, se a gente briga contra todo mundo ao mesmo tempo, não dá certo. Aí você diz assim, puxa, era preciso ter encontrado um caminho para fazer um acordo. É verdade, eu acho que o atual prefeito acabou fazendo isso. Voltou o recurso para o carnaval, voltou com pedágio, mas não o preço altíssimo que era antes, e também destinou recursos e tem uma certa boa vontade com relação à mídia, coisa que eu não tive. Agora, se eu pudesse voltar atrás, garanto a você que não teria brigado tanto. E sabe por quê? Porque quando você briga, você pode estar cheio de razão, mas quem vai pagar é o povo. Na minha época, as crianças tinham escola aos sábados. Eu abria a escola aos sábados, exatamente porque eu acreditava que dia de sábado as crianças podiam brincar, fazer reforço escolar, tomar café, almoçar, e pronto, com os professores voluntários, aquilo seria uma demonstração de amor, de carinho especial por eles. Isso tudo acabou. Hoje não tem mais escolas abertas aos sábados. Então, você cedendo um pouquinho, mas o povo continuando a vencer, teria sido válido. Eu, se fosse prefeito de novo, teria brigado menos, sabe? Para concluir, deputado, rapidamente, teve um encontro do presidente Lula com líderes dos partidos na Câmara. Eu estou falando também de partidos do Centrão, do PP, do Republicanos também, que assumiu o posto no governo. No entanto, a gente vê o governo muito fragilizado, ainda que tenha aberto esses espaços para esses partidos. Esse apoio do Centrão ao governo Lula, ele vai até onde? Qual o tamanho desse apoio, deputado Crivella? Olha, no que diz respeito a mim, ao meu partido Republicanos, eu garanto ao senhor que se não for medidas contra a vida, por exemplo, a aprovação do aborto, pronto, nós somos evangélicos, católicos, frente parlamentar evangélica, nós não iríamos apoiar. Também a questão da família, nós defendemos os princípios da família, defendemos também a livre iniciativa, não é verdade? Nós não sentimos que o Brasil seja um país com vocação para se socializar. Agora, todas as demais medidas do governo, que foram aumento dos ministérios, a reforma tributária, agora a taxação dos fundos internacionais, tudo isso só pode ter certeza de que nós apoiaremos. E apoiamos também a ida do Silvio Costa, nosso deputado federal líder de Pernambuco, para o Ministério dos Portos, inclusive com a esperança de que ele e o Tarcísio possam juntos, os dois são republicanos, nosso partido, trabalharem unidos pelo maior porto que nós temos no Brasil, que é o Porto de Santos. Acho que é muito importante tanto o ministro como o governador estarem juntos nessas ações. Ok. Deputado Marcelo Crivella, muito obrigado então pela entrevista, bom dia para o senhor. Ô, Josélio, muito obrigado, Juliana, e também ao Luciano, muitíssimo obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe vocês e estou sempre aqui à disposição. Muito obrigado.